Olá a você que nos acompanha. 2022 chegando ao fim. Muitos aprendizados, lutas, graças alcançadas, perdas e ganhos. E nós fizemos um breve recorte. Iniciamos agora o TBT 2022. O ano começou aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, com a retomada do acampamento de Ano Novo, após a pandemia do Covid-19. Motivo de alegria, entrega do ano e estabelecimento de metas. Com o toque do Senhor, os olhos da fé já se tornaram realidade para enfrentar as batalhas da vida, a partir da palavra de Deus em Jeremias, que inspirou o retiro de Ano Novo. Tenho planos para vós, planos de esperança e alegria. Depois de tempos difíceis, os fiéis puderam voltar à Cachoeira Paulista para celebrar a virada de ano e a passagem para 2022 na presença de Deus. E teve até pedido de casamento no retiro. Literalmente, o novo de Deus no ano que se inicia. 2022 também foi o ano da santidade. Novos beatos e santos, Artemitsati, Scalabrini, João Paulo I. A igreja no Brasil, em especial, recebeu duas novas beatas, as mártires Benigna e Isabel Cristina. Scalabrini e Zatti, dois exemplos de santidade expostos na mesma celebração. Dois homens diferentes, mas igualmente atuais. O fundador dos scalabrinianos viveu a missão que Deus lhe confiou junto àqueles que deixaram sua terra natal em busca de trabalho. O irmão salesiano Zatti foi migrante e dedicou toda a sua vida ao cuidado dos doentes, nos quais encontrou uma forma de servir o próprio Jesus. Ele é o primeiro salesiano não mártir a ser proclamado santo, motivo de profunda alegria e gratidão para toda a congregação e família salesiana, da qual a Canção Nova faz parte. Em sua homilia, o Papa Francisco ressaltou a humildade do novo beato que encarnou a pobreza do discípulo. Uma pobreza que não é apenas material, mas trata-se sobretudo de vencer a tentação de se colocar no centro e procurar a própria glória. Seguindo o exemplo de Jesus, afirmou o pontífice, ele foi um pastor manso e humilde. Seguendo o exemplo de Jesus, é stato pastore mite e umile. João Paulo I ficou conhecido como Papa do Sorriso, aspecto que Francisco fez questão de destacar. A beatificação da jovem Benigna Cardoso reuniu cerca de 60 mil pessoas no Parque da Exposição da cidade. A cerimônia, presidida pelo cardeal Dom Leonardo Steiner, contou com a presença de bispos e sacerdotes de diferentes locais do país. Um grande amor à palavra de Deus. Eu fico tão admirado que uma jovem tem um amor à palavra de Deus. Naquele tempo não tinha a Bíblia, mas as histórias da Sagrada Escritura. E também um elemento que me encanta é que ela cuidou das tias, aquelas pessoas que acolheram a elas sem pai, sem mãe, elas acolheram. E ela não saiu do lugar justamente para cuidar. A gente até poderia dizer que é a mártir do cuidado. O processo de beatificação teve início em 2001, quando o Vaticano concedeu o título de serva de Deus. Isabel Cristina nasceu no interior de Minas Gerais. Desde cedo participava do movimento vicentino e se dedicava a causas sociais. Em outubro de 2020, o Papa Francisco autorizou a Congregação das Causas dos Santos a reconhecer o martírio de Isabel Cristina. A guerra entre Rússia e Ucrânia, infelizmente, também foi um destaque desse ano. A Igreja Católica, através das mais variadas frentes, não abriu mão de ir ao encontro do povo que mais sofria. O episcopado brasileiro, refletindo o pedido do Papa Francisco, também realizou orações em todo o território nacional, consagrando os dois países ao Imaculado Coração de Maria. Dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin deu autorização para o início dos ataques contra a capital Kiev, na Ucrânia. Até uma ligação do Papa Francisco ao presidente da Ucrânia, Zelensky, para trazer paz e conforto. Uma guerra que não tem dia para cessar, mas que vê esperança no fim,
com a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Os bispos do Brasil acolheram e participarão do ato nesta sexta-feira. Primeiro, porque todos nós queremos a paz. Segundo, porque nós agimos em profunda comunhão com o Santo Padre. Então, um pedido do Santo Padre, a gente diria aqui no Brasil, é uma ordem para nós. No bom sentido, no sentido de comunhão, de corresponsabilidade, de colegialidade. Encontro Mundial das Famílias, comemorações das Pontifícias Obras Missionárias e Congresso Eucarístico Nacional. Festa, reflexão, formação e eclesialidade. Adoração ao Santíssimo Sacramento, testemunhos e muita alegria preencheram a Sala Paulo VI com um único desejo: proclamar ao mundo que a santidade é possível também no ambiente familiar. Francesco, filho adotivo do primeiro casal beatificado na história da Igreja em 2001, Luigi Beltrame e Maria Corsini, testemunhou a beleza de um percurso simples feito por seus pais, mas que levou aos altares, pois a base sólida do seu matrimônio foi sempre Jesus Cristo. E o momento mais esperado do dia foi a Santa Missa com o Papa Francisco na Praça de São Pedro. O Santo Padre, ao pronunciar a homilia, destacou que a família é o lugar do encontro, da partilha e da saída de si mesmo, e completou: durante esses dias do encontro afirmamos a beleza da família. Sentimos mais do que nunca que devemos defendê-la. Que dobbiamo difenderla. O pontífice também se direcionou aos jovens e afirmou que a aposta no amor familiar é corajosa e destacou que um relacionamento verdadeiro não é possessivo, traz liberdade sempre. E ao citar os momentos difíceis e de crise, o Papa recordou: não tomem a saída fácil, aquela de voltar para a casa da mãe. Vá em frente. Haverá tempos difíceis, mas o seu marido, sua esposa, tem aquela centelha de amor que você sentiu no início. Redescubram o amor. Rediscover l'amore. Já o encerramento do grande evento aconteceu após a oração do Ângelus. As famílias receberam o envio missionário do Papa Francisco e, com o coração repleto de boas experiências e gratidão, desejam percorrer o caminho através de um autêntico testemunho que a Igreja lhes indica. Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Este é o convite de Cristo: espalhar a fé aos 4 cantos do mundo e cuidar daqueles que mais precisam. Como uma resposta a esse chamado, nasceram as Pontifícias Obras Missionárias, que são organismos oficiais da Igreja Católica com o objetivo de intensificar a formação, a animação e a cooperação missionária. O evento teve início na última sexta-feira, 11 de novembro, com centenas de bispos que lotaram a Catedral de Olinda, dedicada ao Santíssimo Salvador, para rezar a liturgia das horas. O episcopado também ganhou uma réplica da cruz peitoral de Dom Helder Câmara, que se encontra em processo de beatificação, sinal de simplicidade para servir melhor. O fim de semana ficou marcado por 2 momentos especiais: a oração do Santo Terço nos santuários marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife, com a participação do povo de Deus, e a Vigília da Juventude no Centro de Convenções de Pernambuco, onde milhares de jovens escolheram a melhor parte, a de testemunhar a alegria de ser de Deus. Nos dias de congresso, os participantes puderam visitar exposições como a dos Servos de Deus e Veneráveis do Nordeste, além da participação em simpósios e catequeses públicas com temas voltados à Eucaristia. E o que fica de legado permanente para a Arquidiocese de Olinda e Recife, a Casa do Pão, aqui na Rua do Imperador, região central da capital pernambucana, que você confere a partir de agora nesta reportagem. – 15 de novembro de 2022, dia que jamais será esquecido pela Arquidiocese de Olinda e Recife. A Casa do Pão, legado do Congresso Eucarístico Nacional, veio para ficar. Ano jubilar para movimentos, congregações e novas comunidades. Focolares, Shalom, Camilianos e Canção Nova renderam graças a Deus por suas missões, que fecundaram vidas, contribuindo para a construção do reino de Deus, a civilização do amor. A unidade sempre esteve presente na igreja. Foi um pedido de Jesus, Pai, para que eles sejam um como nós somos um. Mas foi em meio à Segunda Guerra Mundial, na cidade de Trento, que uma jovem, Chiara Lubick, suscitada pelo Espírito Santo, entendeu a necessidade de viver com e pela unidade.
no diálogo com todos os povos, crentes e não crentes, levando à frente essa essência eclesial. Chiara também quis que essa manifestação concreta chegasse ao Brasil. E foi nesta casinha que tudo começou. A Mariápolis Gineta, que hoje leva o nome de uma das primeiras companheiras de Chiara Lubick, hoje serva de Deus, completa 50 anos de missão em São Paulo e no território nacional. Pedimos a Nossa Senhora um sinal. Aí qual foi o sinal concreto? Quando nós chegamos em casa, encontramos um telegrama, que naquela época, no meio de comunicação era telegrama, dizendo, esse irmão dela dizendo, olha, eu estou mandando um valor para as suas obras missionárias. A própria Chiara, quando esteve aqui, ela viu essa Mariápolis como um centro nacional. Sinais da providência marcam a história da Mariápolis Gineta e ressoam até hoje na vida de seus habitantes, consagrados, sacerdotes e leigos. Quando Chiara esteve aqui na primeira visita sua, em outras ocasiões, ela definiu a Mariápolis como um modelo de sociedade e cidade de testemunho e formação daqueles que residem aqui, mas também de muitas pessoas, famílias, jovens consagrados que passam aqui para uma imersão no carisma da unidade. Esse ser casa para todos, sabe? Eu acho que é um sinal. Porque as pessoas que chegam aqui têm que se sentir casa. Uma festa celebrada em grande estilo. Afinal, são 40 anos de história. Nada melhor que comemorar juntos. Por esse motivo, os missionários da comunidade Shalom, vindos de várias partes do Brasil e do mundo, se reuniram em uma convenção em Roma para um encontro com o Papa Francisco. Na Sala Paulo VI, no Vaticano, o grande convidado da festa foi recebido com alegria e acompanhou o discurso do fundador da comunidade Shalom, Moisés Azevedo, e da cofundadora Emir Nogueira. Gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida, na nossa história. Nós fomos os primeiros alcançados. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, fomos alcançados pelo carisma. Somos filhos da igreja e viver essa experiência junto com o Santo Padre, o Papa Francisco, ouvir suas direções, ouvir suas orientações, só pode brotar uma imensa gratidão. A história dos camilianos começa em Pádua, na Itália, quando um sacerdote brasileiro foi atendido em um hospital administrado por eles em 1922. A província camiliana brasileira, quando veio para cá, eu disse que nasceu no leito de enfermidade, porque foi em torno de um padre enfermo, da Arquidiocese Mariana, que surgiu esse convite, para a gente vir para o Brasil. Em 15 de setembro de 1922, 2 religiosos camilianos desembarcam no Brasil. Neste memorial, centenas de objetos ajudam a ilustrar a trajetória de 100 anos dos camilianos no Brasil. Aqui nós temos as relíquias de São Camilo de Leles, fundador da ordem. E este é o passaporte do padre Inocente Radrizani, um dos primeiros religiosos a pisar em nosso país em 1922. Junto dele estava o padre Eugênio Della Giacomo. Após chegarem a Minas Gerais, perceberam que São Paulo era um vasto campo de missão para o carisma camiliano. Bom, o carisma camiliano é assistência corporal, como também espiritual, aos enfermos. Ou podemos também dizer que é esse trabalho no campo da saúde, da enfermidade e do sofrimento. Em um século de história, eles são responsáveis por cerca de 40 hospitais, 3 centros universitários, 33 creches, dezenas de escolas e 9 paróquias. Missão gigante que demanda por novos vocacionados. Sonho que nasceu do coração de Deus e que veio para ficar. Em seus 40 anos de existência, muitos são os motivos para celebrar as vitórias da Fundação João Paulo II. Aqueles que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria, diz a palavra de Deus. E vendo todos os nossos colaboradores, missionários, voluntários, e lembrando dos nossos sócios com eles no coração, me dá essa certeza de que é uma obra de Deus e quem a conduzirá é o Senhor da obra, o Cristo Jesus. Rádio, TV, internet,
Todo o sistema Canção Nova de comunicação é mantido pela Fundação João Paulo II. O mesmo acontece com a Rede de Desenvolvimento Social. São milhares de colaboradores e missionários que se doam diariamente para cumprir com o objetivo de evangelizar com eficácia. Olhando hoje a Fundação João Paulo II, os diversos serviços que ela presta para o bem da evangelização e para o bem da sociedade, é claro que o nosso coração se enche de esperança, porque nós temos futuro. As celebrações pelos 40 anos da Fundação João Paulo II começaram com a Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. E é assim, inspirados na Palavra de Deus e impulsionados pelo Espírito Santo, que a missão de evangelizar pela comunicação e pelo social continua até a vinda gloriosa de nosso Senhor. É gostoso de ver nascer e o mais bonito de ver a continuidade e aonde nós chegamos nossa missão. E tudo nasceu de um simples sim do Padre Jonas. A vontade que Deus colocou no coração dele de evangelizar os jovens. Sínodo, comunhão, participação e missão. O Papa Francisco na voz profética para uma igreja mais sinodal. O cardeal Mário Grech apresentou o documento da etapa continental. Nas 45 páginas do texto, há vozes de igrejas dos Estados Unidos, Bolívia, Terra Santa e outras nações. Temas como exclusão, clericalismo, discriminação e falta de escuta mútua são abordados. O documento da etapa continental é a segunda fase do caminho iniciado pelo Papa em outubro de 2021. A etapa sinodal vai terminar com a Assembleia dos Bispos no Vaticano nos anos de 2023 e 2024. As vocações são sempre importantes para a igreja e elas só se sustentam com a oração e acompanhamento da comunidade. Com isso, a igreja no Brasil abriu o ano vocacional. Coletiva de imprensa, Dom João Salme, presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, falou sobre a necessidade de uma igreja em comunhão, missionária, aberta aos pobres e dedicada às diferentes vocações. Resultou muito claro que o tema deveria ser abrangente, não deveria ser um ano de se trabalhar só as vocações, a vida consagrada, a vida sacerdotal. Que se tratasse mesmo da vocação como uma experiência, uma realidade que diz respeito a toda pessoa humana. Falando em vocações, novos diáconos e sacerdotes para a igreja, a partir do carisma Canção Nova. Mãos que escreveram a profissão de fé e juramento. E para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. Poder acolher esses novos homens que entregam a sua vida a Deus ao serviço do carisma Canção Nova, ao serviço da igreja. Postas em obediência, pedem as bênçãos para saírem em serviço. E que a luz do Espírito Santo saiam daqui também missionários, porque todos nós, pelo nosso batismo, somos discípulos missionários, somos sacerdotes, profetas e reis. Tocando a palavra de Deus, levando as vestes dos cílios, essas mesmas mãos se abaixam, tocam o chão para se transformarem. Como homens novos e novos sacerdotes, eles se levantam com a obrigação e o dever de ensinar, de santificar e de reger os fiéis leigos por meio da liturgia como pastores ao reino dos céus. O padre deve ser esse que une principalmente as pessoas a Deus. No jardim da comunidade Canção Nova, cultiva-se o carisma. Lucas e Felipe disseram sim para a vida como irmãos consagrados, em que se doar é a maior missão. Com as palavras do bispo diocesano de Lorena, Dom Vladimir, receberam a ordenação do diaconato, fruto de uma longa jornada de dedicação ao sagrado. Dizem o seu sim, se colocam a serviço, estão disponíveis e doam a sua vida integralmente ao serviço da igreja, porque amam a Deus. Acolher os projetos de Deus nem sempre é tarefa fácil. No momento que se prostam, permitem a ação do Espírito Santo. É o início de uma restauração. 2022 também foi um ano de perdas. Padre Leandro Couto, da comunidade Canção Nova, e Dom Cláudio Umes realizaram sua Páscoa definitiva.
O coração acolhedor e quente da comunidade Canção Nova está apertado com as despedidas a um de seus filhos. Nesta quinta-feira, 19 de maio, o padre Leandro Paulo do Couto partiu para a alegria do Senhor. O sacerdote deu entrada no Centro Médico Padre Pio, em Cachoeira Paulista, no fim da manhã, com um quadro de cianose central, quando o sangue com baixa concentração de oxigênio já chega nas artérias. Após sucessivas manobras de reanimação cardiopulmonar, o padre não resistiu e, aos 41 anos, veio a óbito. Eu creio que a palavra que fica no nosso coração é o desejo de santidade, né? Em uma das suas mídias sociais, ele falava muito das frases dos santos e trazia para nós que nós possamos ser santos e ter cada vez mais que o nosso lugar é o céu. Dom Cláudio Umes faleceu hoje pela manhã em sua casa na zona sul da capital paulista. Ele tinha 87 anos e há alguns anos lutava contra um câncer no pulmão. Nos últimos meses, optou por fazer o tratamento em casa. Ao longo do dia, a Catedral da Sé foi sendo preparada para a acolhida do corpo. No meio da tarde, o cardeal Odilo Scherer, que foi bispo auxiliar de Dom Cláudio por 4 anos, falou da proximidade que tinha com ele e também do legado deixado por Dom Cláudio à Igreja e toda a sociedade. O arcebispo acompanhou Dom Cláudio nos últimos dias no enfrentamento da enfermidade. Bem, eu admirei sempre Dom Cláudio pela sua visão das coisas, visão larga. Segundo, a firmeza com que fazia suas propostas. O terceiro, a mística franciscana. Ele é um franciscano. Então, a mística franciscana que está por trás de suas propostas. Então, Dom Cláudio viveu isso pessoalmente, esta mística franciscana que se traduziu também no seu lema episcopal: vós todos sois irmãos, uma frase de Jesus aos apóstolos, vós todos sois irmãos. E ele procurou traduzir isso em ação, em proposta de ação, para que, de fato, isso se concretizasse mais e mais na vida da igreja, na vida da sociedade. Também com um pesar, após celebrar 58 anos de vida sacerdotal em sua casa em Cachoeira Paulista, a família Canção Nova se despediu do seu fundador, Monsenhor Jonas Abib. Às vésperas de completar 86 anos de vida, comoveu a igreja no Brasil e no mundo com sua partida para a casa do Pai. O seu funeral, que durou 3 dias, movimentou fiéis de várias localidades e seu corpo foi sepultado no Santuário do Pai das Misericórdias. É chegada a hora da despedida, física, pois sempre estará viva em nossos corações. A minha experiência com o Padre Jonas começa em 1974, quando eu estava me preparando para o vestibular de medicina. Num retiro que eu fui fazer, era uma experiência de oração. E ali Deus colocou no meu coração o desejo de ser sacerdote, médico de almas e não mais dos corpos. A vida não é tirada, mas transformada. A trajetória cristã, sobretudo, é uma Páscoa contínua. Para Monsenhor Jonas, Páscoa definitiva. Aqui se encontra o corpo, os restos mortais dele, mas a alma está com Deus, está contemplando Deus face a face. Isto é um consolo para cada um de nós. Ele que ao longo da sua missão sempre falou da vida eterna, sempre convidou todos para viverem na santidade. A palavra de Deus nos garante: jamais morrerão aqueles que acreditam e vivem em Deus. A vida de Monsenhor Jonas foi plena de amor. 85 anos, 58 de sacerdócio, exercício pleno de uma busca por um mundo de sol verdadeiro, que é o próprio Senhor. Padre Jonas deixa para nós um grande legado de amor à igreja, de amor à vida de oração e, de modo muito especial, como já está sendo falado, a sua grande humildade, que eu diria que é um grande sinal de santidade, e ele era um homem profundamente humano. Se pudéssemos, descreveríamos por horas a pessoa de Monsenhor Jonas Abib. Se hoje estamos aqui, é porque somos frutos do seu sim.
Dai-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis, para que um dia sejamos acolhidos pelo Pai das Misericórdias no céu, a exemplo de nosso Pai fundador. O testemunho de Padre Jonas atravessou fronteiras e vai por todo lugar, e agora mais ainda, porque agora do céu ele vai interceder por cada um de nós, a começar pela Canção Nova, para que continue esta obra de evangelização, comunicando, né? Vocês são da comunicação, comunicar a palavra de Deus, comunicar a pessoa de Jesus Cristo. Isso ele fez e nós temos que seguir o seu exemplo. Tudo entregou, nada restou, livre ficou para amar a Deus e junto de Maria proclamar o Magnífica. O poderoso realizou em ti maravilhas. Ele vem cuidar da obra melhor agora do que antes. Eu me sinto emocionado por estar aqui hoje, ver esta multidão que certamente sente o reflexo do bem que este homem fez, que esse santo fez. Desculpe, para mim, já está na glória de todos os santos. Obrigado, Padre Jonas. Obrigado pelo carisma fundado para o fim dos tempos. Obrigado por nos ensinar que somos uma igreja que aguarda e apressa a vinda gloriosa do Senhor, o mesmo que o recebeu na glória e que o Senhor sempre viveu à espera e não foi surpreendido. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. O carisma vive, sua voz ressoa nos corações que esperam em Deus. Os testemunhos vão continuar. Até breve, Monsenhor. Nos aguarde aí em cima, pois com sua intercessão chegaremos. No dia em que Monsenhor Jonas Abib completaria 86 anos de vida, a comunidade Canção Nova celebrou de forma diferente esse aniversário. Padre Jonas é sinônimo de vida. Vida é dom, um dom eterno, sobretudo em nossos corações. É um dia especial, é um dia de alegria e com certeza ele está muito alegre na eternidade junto de Deus. E nós precisamos estar assim, porque essa é a nossa meta. É pela missa que louvamos a Nosso Senhor. Unidos ao amor do Pai fundador da Canção Nova, é possível recordar o passado, constituir o presente e confiar a Deus o futuro. E aí a gente tem que não somente manter aquilo que ele nos deixou, mas eu penso que é fazer frutificar ainda mais, que cresça ainda mais a obra Canção Nova, é o presente que a gente pode dar para ele. Tomar o bastão e seguir em frente. A saudade, que é parte do caminhar da vida, deve ser também combustível para a fidelidade. Confiar no Pai e amigo que continuará a nos ajudar. Para mim é uma alegria muito grande, porque eu sei que onde Ele está, de lá, Ele está intercedendo por mim, por vocês, por todos nós. É um misto de saudade e o coração enche, né, de alegria, de saber que a gente tem esse intercessor por nós, essa esperança viva no meio de nós. É muito lindo, muita emoção. Monsenhor Jonas Abib nasceu, foi ordenado padre e faleceu no Advento. Todas estas datas representam sinais de Deus para nós. Primeiro, pela presença que Nossa Senhora deve ter em nossas vidas. E segundo, que este é o tempo propício para preparar o nosso coração para aquele que virá, nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas conversões, quantas famílias restauradas, quantas bênçãos as pessoas estão dizendo, né, que receberam de Deus através do Padre Jonas. Então, é com essa alegria que a gente deve olhar para a vida dele e traduzir também na nossa vida, continuando a obra que ele startou. Parabéns, Padre Jonas. Nós te amamos. Às vésperas de iniciarmos um novo ano, todo o jornalismo Canção Nova rende graças a Deus por tudo o que viveu. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanharam neste ano. Trabalhamos aqui o ano inteiro, em várias frentes, no Brasil e no mundo, a fim de que você ficasse sempre bem informado. Assim, continuamos na missão de fazer do jornalismo cada vez mais a serviço da vida e da esperança. Nos vemos em 2023!